Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Tá todo mundo bem? Eu também tô bem. Vamos seguindo aí falando sobre função de segundo grau. Nessa aula a gente vai continuar falando sobre gráfico, né? A gente já falou algumas características do gráfico da função de segundo grau na primeira aula. Vamos continuar falando sobre gráfico. Então, vem comigo. Vamos aprender isso aí. Então, o que a gente já sabe aí sobre gráfico, né? A gente já sabe, relembrando aqui o que a gente falou na aula passada, né? A gente sabe que a parábola tem a concavidade voltada para cima quando o A for positivo, concavidade voltada para baixo quando o A for negativo. E o valor de C da função é o ponto onde o gráfico toca o eixo Y. Agora a gente vai trabalhar sobre o valor de B da função. Valor de B da função. Então, o valor de B da função, vou botar aqui, né? O valor de B da função, B, ele vai determinar, e aí cuidado para não atrapalhar, vai determinar o momento em que o gráfico vai cruzar o eixo Y. O momento em que ele vai cruzar. Professor, como assim o momento? Veja, toda função de segundo grau, deixa eu até mudar aqui para a gente ter espaço. Toda função de segundo grau, ela tem dois ramos. Ela tem um ramo decrescente e ela tem um ramo crescente. Seja a parábola voltada para cima ou voltada para baixo. Veja, aí está voltada para cima, né? Vamos pensar agora uma parábola voltada para baixo. Ela vai ter um ramo crescente e vai ter um ramo decrescente. A ideia é, o que é que o B vai informar? O que é que o B vai informar? Se a parábola cruzar o eixo Y, cruzar, não é o ponto, não, é o momento que ela está cruzando. Se ela cruzar no ramo crescente, é porque o B é positivo. Se ela cruzar no ramo decrescente dela, é porque o B é negativo. Aí foi o que eu botei aqui nesse slide, ó. Vamos voltar. Ó, se ela cruza no ramo crescente dela, é porque o B é positivo. Se ela cruza no ramo decrescente dela, é porque o B é negativo. Então, não é o ponto onde ela toca o eixo Y, porque o ponto onde ela toca o eixo Y é o C, né? É o C da função, é o momento. Se ela cruzar enquanto está subindo, e isso pouco importa se a parábola é para cima ou para baixo. Eu botei as duas para cima aqui, mas poderia ser para baixo também. Se ela cruza no ramo crescente, B positivo. Se ela cruza no ramo decrescente, B negativo. Beleza? Professor, mas espera aí, e se o B for zero? Se o B for zero? Aí veja, ó, se o B for zero, o que é que vai acontecer? Ela vai cruzar o eixo Y no exato instante, ó, ela vai cruzar o eixo Y no exato instante em que ela deixa de crescer e passa a decrescer. Ou, ó, aqui, ó, no exato instante que ela deixa de crescer e passa a decrescer. Ou no exato instante onde ela deixa de decrescer e passa a crescer. Então, a parábola ela vai ficar metade de cada lado do eixo. Ela vai ficar metade no eixo Y, de um lado do eixo Y, metade do outro lado. Então, olhou para esse gráfico, que a gente vai dizer de maneira mais técnica, que ele tem uma simetria em relação ao eixo Y, o gráfico tem uma simetria em relação ao eixo Y, seja em cima, seja embaixo. Né? Seja em cima, né, com a parábola para cima, ou seja com a parábola para baixo. Se ela tiver uma simetria em relação ao eixo Y, então já pode cravar lá o B da função, vai ser zero. Beleza? Aí vamos lá, ó. Relembrando aí o que a gente falou. Né? O valor de A, ele vai determinar a concavidade da parábola, é uma concavidade para cima ou para baixo, né? Então A positivo, parábola para cima, A negativo, parábola para baixo. A história do triste alegre, né? Triste alegre. O C
é o ponto em que ele toca o eixo Y, o ponto que ele toca o eixo Y. Um detalhe, acabei esquecendo de falar, ó, se a parábola ela passar pela origem, né, se eu tiver uma parábola, por exemplo, que ela passe pela origem, ela passa pela origem, é porque o C dela vai ser quanto? O C dela vai ser zero. Acabei esquecendo de comentar sobre esse tópico. Se a parábola passar pela origem, o C vai ser zero. E o valor de B da função é o momento em que ela cruza o eixo Y. O momento que ela cruza, né? Então, se ela cruzar no momento em que ela está crescendo, é porque o B é positivo. Se ela cruzar no momento em que ela está decrescendo, é porque o B é negativo. E se ela cruzar no exato momento onde ela está invertendo esse crescimento, ou seja, eu vou dizer que a parábola vai ter uma simetria em relação ao eixo Y, ó, simetria em relação ao eixo Y, é porque o B vai ser zero. Perfeito? Tranquilo, tranquilo? Vamos ver se a gente entendeu. Vamos tentar resolver essa questãozinha aqui. Veja só o que é que ela diz, ó. O gráfico da função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c está representado na figura a seguir. Eu quero saber quais são os sinais, né, de A, de B e de C, respectivamente. Só quero saber os sinais. Sinais, não tem como eu saber, porque o gráfico não tem um valor numérico, né? Nada, não tem número nenhum. Então, o que eu preciso saber é só os sinais. O valor em si eu não vou conseguir saber. Aí, bora. O que é que a gente tem? Primeiro, vamos pensar no mais fácil, né? O mais fácil é o A. O A. Parábola na voltará para cima. Então, quando a parábola tem a concavidade voltada para cima, é porque o A é positivo. Deixa eu tirar aqui só para não... faltar espaço, né? Então, se a parábola tem A positivo, é porque a concavidade voltará para cima, né? História do triste e alegre. Então, já dá para eliminar algumas alternativas, né? Letra E aqui, já pode descartar, porque a letra E está dizendo que o A é negativo. Vamos para o segundo mais fácil, que é o C. Ó, o ponto C aqui, né? O C vai ser o ponto onde o gráfico toca o eixo Y. Então, como ele está tocando o eixo Y na parte positiva, então é porque o C vai ser positivo, né? Então, o C vai ser positivo, letra B está descartada, letra D também está descartada. E o B, né? O B. O B é o momento em que ele cruza o eixo Y. Então, ele está cruzando o eixo Y no momento em que a função é decrescente, né? Ela está cruzando o eixo Y no momento que a função é decrescente. Então, o B vai ser negativo. B vai ser negativo. Então, não pode ser a letra A. Porque a letra A está dizendo que o B é positivo. Então, portanto, só pode ser a letra C de casa. Beleza? Então, não esquece isso, né? Não esquece isso. São esses 3 pontos aí. Agora, ainda falta um detalhe. Ainda falta um detalhe. Por exemplo, ó, se eu tiver uma função assim, porque eu tenho uma função f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 3. Então, como seria o gráfico dessa função? Ó, em moldes gerais, né? Como é que seria o gráfico dessa função aí? Vai ser uma função que tem a parábola voltada para baixo, que cruza o eixo y no ponto 3 e cruza no momento que ela é crescente. Então, ela vai ser alguma coisa mais ou menos assim, né? Ó. Ela cruza mais ou menos assim. Isso cruza no ramo crescente, cruza no ponto 3 e tem a parábola voltada para baixo. Agora, o que está faltando? Está faltando eu saber esses pontos aqui que o gráfico toca o eixo X. Então, é isso que está faltando aí. A gente vai falar isso na próxima aula. Beleza? Então, continua, né? Essa parte de gráfico de função de segundo grau ainda continua por mais uma aula, porque você vê que é bem mais complexo do que simplesmente o gráfico de função de primeiro grau. Função de primeiro grau era fácil. Era saber se era crescente ou decrescente,
e saber o ponto onde ela vai tocar o eixo Y. Beleza? Então, valeu, galera. Obrigado pela atenção. Bons estudos. Até a próxima.